Plataformas de aplicativo têm colocado milhões de trabalhadores brasileiros à margem da legislação trabalhista. Esse regime de trabalho pode ser considerado a servidão contemporânea. A reportagem é de Helder Ferrari. Levantamento do IBGE apontou que cerca de 1,5 milhão de pessoas trabalhavam por plataformas de aplicativo como iFood e Uber em 2022. Apenas 35,7% desses trabalhadores contribuíam com a Previdência Social. Para o pesquisador e professor da Faculdade de Economia e Administração da USP e da PUC de São Paulo, Arnaldo Mazen Nogueira, assistimos ao crescimento de uma servidão contemporânea. Na verdade, é a negação do vínculo de trabalho ou do vínculo trabalhista que remete diretamente a uma forma moderna de servidão, né? Ou uma forma moderna de escravidão, entre aspas, eu colocaria. No sentido de que empresas se aproveitaram desse mecanismo, né? E desse movimento em torno da flexibilização do trabalho, né? E perceberam um quinhão absoluto, né? De exploração do trabalho em condições inacreditavelmente favoráveis à lucratividade das empresas, né? A professora de Direito e Processo do Trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e juíza do trabalho da 4ª Região de Porto Alegre, Valdete Souto Severo, entende que o trabalho por meio das plataformas de aplicativos tem burlado o vínculo empregatício e é um tema que deve ser reparado com a máxima urgência. As relações de trabalho através de empresas multinacionais que operam por meio de plataforma e o discurso que esconde o vínculo de emprego que está aí muito nítido, se a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado, e a facilidade com que esse discurso que esconde o vínculo consegue contaminar, digamos assim, as pessoas, né? Existe livros, enfim, decisões sustentando que eu tenho ali um trabalhador ou uma trabalhadora autônoma. E, na verdade, nós temos uma típica relação de emprego, mas numa situação de completa precariedade, à margem do que a legislação do trabalho especifica como direitos mínimos para quem vive do trabalho. Então, acho que a situação deles é bastante grave e bastante emblemática, tão emblemática que, como sempre repete o professor Ricardo Antunes, uberização virou um neologismo importante para definir o momento que nós estamos vivendo de exploração do trabalho pelo capital. Ou seja, já ultrapassou o problema de uma empresa específica e já representa uma forma de exploração do trabalho que, de um certo modo, rompe com toda a história de proteção social que justificou e que deu origem às legislações trabalhistas, como a CLT, por exemplo. O governo federal já tem tratado do tema com um grupo de trabalho que busca a regulamentação do trabalho por aplicativo, que inclui representantes das empresas e dos trabalhadores. Se a gente considerar que nós temos 15 milhões de microempreendedores individuais, é um contingente muito maior do que os trabalhadores de plataforma. Então, nós temos que incluir isso na classe trabalhadora e não cair na falácia da autonomia, da independência. Se a gente olhar o contingente do mundo do trabalho, informal, precário, por conta própria, microempreendedores individuais e os trabalhadores por plataformas, certamente nós estamos falando de uma questão pública, política, social, extremamente importante para o futuro. Existe, de algum modo, um certo estímulo a esse discurso da pejotização que me parece bastante assustador, porque, no fundo, quando a gente vai olhar com mais calma, o que esse discurso traduz é um retorno a uma lógica de autonomia individual que a gente sabe que é falsa, porque a gente vive numa sociedade de trabalho obrigatório, então as pessoas não têm a verdadeira opção de trabalhar ou não, elas precisam trabalhar para sobreviver, e que tem como resultado prático a precarização das condições de vida dessas pessoas. Porque a realidade é que essa falsa autonomia faz com que essas pessoas trabalhem muito mais horas do que a legislação permite para poder ter uma renda razoável no final do mês. Eu tenho a impressão que a primeira coisa que a gente tem que pensar é estender cláusulas pétreas do trabalho para todos os trabalhadores. Sejam eles microempreendedores, sejam eles trabalhadores de plataforma, porque é uma questão constitucional. A plataforma é só a ferramenta, é só o instrumento.
que utiliza essa tecnologia, né? Que permite, por exemplo, que a empregadora saiba exatamente onde o motorista está, em que momentos ele trabalhou durante o dia dele, quais os percursos que ele fez, enfim, permite um controle muito grande daquele trabalho. Mas que tem que ter como contrapartida a segurança social para essa pessoa que está vendendo força de trabalho. E não é o que tem acontecido.